Em meu lugar, ministro, eu queria realçar aqui do que eu conheço da diplomacia brasileira. De fato, a diplomacia brasileira tem uma tradição de relações multilaterais, de respeito à autonomia dos países, de respeito à autonomia dos povos. Essa é a nossa tradição. Aliás, passando pelos diversos governos, né, de governos, inclusive, que nós fomos oposição e que fomos situação. Claro que com estratégias diferenciadas da relação entre os países, mas uma tradição de relação multilateral de respeito à autonomia dos povos. Até o governo atual. O governo atual se perfilou de uma forma absolutamente desrespeitosa em relação à autonomia de vários países, inclusive em relação à China, em relação à Índia, em relação à Venezuela, em relação, inclusive, aos Estados Unidos, onde se perfilou de forma subjugada, até na política de defesa, subjugando, inclusive, as Forças Armadas brasileiras no Sul às Forças Armadas norte-americanas. Portanto, isso é muito preocupante para nós em termos de pandemia, em termos de defesa brasileira, de defesa do desenvolvimento, inclusive, produtivo, nacional, tecnológico e de inovação. Me parece que a presença do diplomata Ernesto Araújo ontem na CPI demonstrou isso. E isso, para nós, é bastante preocupante. Por isso, a sua responsabilidade, ministro Carlos França, é muito grande, né? Estando no governo Jair Bolsonaro, de dar um salto à frente, na medida em que nós estamos perdendo muitas vidas e precisamos avançar. Então, a primeira questão que eu lhe coloco é a sua reunião em abril com a OMS. A informação que temos é que houve uma reunião, me parece, no dia 21 de abril, com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, e eu gostaria de ter mais informações sobre essa reunião com a Organização Mundial da Saúde. Qual foi o conteúdo principal dessa conversa no sentido da pandemia, já que nós estamos na Comissão de Seguridade Social e Família do Parlamento Brasileiro, né? Porque até então nós vimos muitas vezes o governo brasileiro dizer que não aceitaria as recomendações da OMS e que não aceitou muitas vezes essas recomendações, orientando outras medidas, contrapondo inclusive as orientações e as medidas sanitárias, e muitas vezes questionou a presença dos chineses dentro da Organização Mundial da Saúde. Portanto, eu gostaria de saber se, a partir da sua gestão, nós passaremos a respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de que forma vamos nos relacionar com essa principal autoridade mundial neste campo, da autoridade sanitária mundial. Segunda pergunta que eu coloco é qual será a nossa relação com a China e com a Índia, na medida em que nós temos uma dependência ainda muito grande desses países na importação de insumos farmacêuticos ativos e que nós precisamos, principalmente da China, para viabilizar a produção de vacinas no Brasil. E isso é o principal instrumento para salvar vidas, para evitar que a pandemia se alastre aqui no nosso país. Essa é a segunda pergunta, muito objetiva. A terceira pergunta, muito objetiva. Se nós estamos em discussão sobre o consórcio COVAX Facility, o Brasil teve a chance de contratar mais do que 10% deste consórcio em vacinas e optou pelo mínimo. Pergunto se nós estamos em debate para alcançar um percentual maior de compra de vacinas deste consórcio. Quarta pergunta, muito objetiva. O Brasil se isolou completamente na questão da licença compulsória nas patentes. O Brasil se agarrou como um país subjugado à posição do governo Donald Trump em seguir, em não permitir ou não acompanhar a quebra das patentes e não acompanhar a posição da licença compulsória. Só que o governo de lá mudou para o governo John Biden e aqui o Brasil permaneceu numa posição completamente isolada de não acompanhar a licença compulsória. Pergunto se nós estamos debatendo isso, já que o Congresso debate, o Senado já aprovou e nós vamos avançar na Câmara, se há hoje, do ponto de vista do Ministério das Relações Exteriores, esse debate. Avanço para mais uma questão.
e que me parece que esse embaixador na França gera problemas mesmo, né? Que é o posicionamento, inclusive, desse embaixador na França, além do que já falou o deputado Alexandre Padilha, dos absurdos já ditos lá, que não são verdadeiros. Ele também disse lá que o Brasil é o 4º país no mundo em vacinação. Em números absolutos, já que o Brasil é um país imenso, em números absolutos até pode ser, mas em números relativos, nós somos o 56º. E é assim que se discute vacinação, é em percentual da população. Então é preciso que se oriente esse embaixador na França, ou que se tome alguma medida em relação a ele, para ele parar de falar em verdade no exterior. Não é possível que a gente tenha um embaixador lá fora que represente tão mal o nosso país. Então é preciso tomar medidas em relação a esse embaixador. E por último, ministro, já que Vossa Senhoria vai ter relações diplomáticas nesse momento com Israel, eu queria lhe fazer um apelo. Há um documento que será entregue hoje na embaixada aqui no Brasil, e nós queremos, sinceramente, fazer um apelo para que o Brasil, mantendo a sua tradição diplomática, tome imediatamente uma posição contra esse massacre ao povo palestino na faixa de Gaza. Nós não podemos mais admitir que nessa desproporção esses bombardeios continuem massacrando o povo palestino, porque nós sempre defendemos que haja o Estado de Israel, mas é preciso que também haja a soberania e o Estado palestino. E nessa política externa mais ampla, já que Vossa Excelência abriu falando da sua política geral, pergunto se de fato o Brasil vai reabrir a sua representação diplomática na Venezuela. Muito obrigada, ministro.